Olá, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Essa é a Castor FM. Eu esqueci até de trocar o título, porque na verdade é a Castor FM número 16. E tem um detalhe. Será que é isso mesmo? Eu vou até dar uma olhada aqui no aplicativo. Cadê? É isso mesmo. É a Castor FM número 16. E olha, tem um detalhe que eu acho muito importante que as pessoas precisam entender, tá? Tem um detalhe que eu acho muito importante que as pessoas possam entender aqui, é que a primeira temporada de Castor FM vai terminar este mês. E eu vou explicar. Eu imaginei o seguinte: eu preciso ver, avaliar como é que foi, como é que ficou, né? O trabalho de Castor FM. E eu sei que vai ser tudo muito, extremamente corrido, né? Deixa eu até trocar aqui a câmera aqui. Vai, câmera. Cameraman. Ixi, mano. A câmera até deu um chute aqui. Eita, prela. Deixa eu ver. Plug and play. Vamos ver. Mas se não deu, volta aqui pro outro. Assim. Voltando aqui à vaca fria, tá? E eu imaginei que assim, esse programa fosse para uma quantidade de episódios, né, de edições. E no fim das contas, eu acabei tendo uma espécie de epifania em que restringir a 20 episódios da primeira temporada, faz uma pausa e depois retorna para mais 20 ou mais 30 episódios, tá? Até para poder fazer uma avaliação adequada. E aproveitei esses 2 últimos finais de semana que não tive, porque eu estava em viagem, para poder ter essa coisa bem escalonada. Então, hoje, dia 1º, vai ser o episódio 16. Na semana que vem, no dia 8, vai ser o episódio 17. 18 no dia 15. Depois, 19 no dia 22. Dia 29 de novembro será o season final da primeira temporada de Castor FM, e aí a gente volta, e aí eu volto o programa só no ano que vem, tá? Bora? Já que já fizemos aqui os recados paroquiais, vamos começar. Muito bem, são exatamente 10 horas da noite, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM. Solzinho ambiente, né? Eu não sei se o pessoal que está no TikTok está me ouvindo, né? Porque eu tô com as coisas, várias adaptações aqui para ver se o negócio está funcionando, está deixando de funcionar. Eu não sei. Mas se não estiver funcionando, não tem problema. Vocês podem deixar para outro dia e aí irem no episódio que estará nos
nas principais plataformas de podcast. Bem, hoje é dia 1º de novembro, o primeiro dia do penúltimo mês do ano. E, como eu posso dizer aqui para vocês, é um ano que tem muita coisa que aconteceu, né? E que provocou aí muitas mudanças em nossas vidas. Eu acho que se a gente for ver aqui o saldo de muitas coisas, até que o saldo foi até positivo, foi melhor que a encomenda, né? E eu acho bom que seja assim, porque nem sempre as coisas são do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Mas em compensação, a gente tem aqui dentro de nós um entendimento de que nós possamos fazer mais e melhor dentro das nossas possibilidades, né? Foi um ano produtivo, foi um ano com muitas coisas, mas é um ano que a gente pode dizer que tivemos mais ganhos do que perdas. Isso é óbvio. Acho que algo que fez com que entre mortos e feridos salvaram-se todos, né? E não é só porque eu agora estou mais velho, mais uma primavera e outra coisa assim, né? Mas eu vejo que estamos evoluindo enquanto pessoas. Acho que é uma coisa que deveria ser algo natural das pessoas terem esse entendimento, né? De que estão evoluindo. Apesar de o mundo estar evoluindo, nós estamos realmente vendo que estamos remando contra a maré, estamos evoluindo enquanto pessoas, estamos e temos uma consciência maior do nosso papel, consciência maior de nós mesmos. Isso faz com que nós possamos ter um domínio sobre nós mesmos. Esse domínio é o que vai fazer com que nós possamos ser melhores enquanto pessoas. E esse tipo de domínio é o que vai transformar aqui a humanidade. Nós precisamos sim de lideranças, mas de lideranças que busquem uma solução melhor do que esse mais do mesmo, destrutivo que nós estamos vivendo hoje. A verdade é essa, nós estamos vivendo um mais do mesmo, uma repetição extremamente destrutiva, fazendo com que nós tenhamos aqui em nós uma condição mais perigosa, por assim dizer, né? O negócio caiu aqui, que legal. Espera só um pouquinho.
São coisas do programa ao vivo, né? Bem, gente, continuando aqui, vamos colocar aqui os negócios dentro dos conformes aí, tá? E, assim, repetindo aqui, né, entendendo aqui como é que a gente pode chegar longe em nossos trabalhos, nossas coisas e tudo, né? A gente precisa colocar a nossa vida em ordem, tá? Muito bem, gente, voltamos aqui depois de 2 minutos com um probleminha de ordem técnica aqui. Pessoal do TikTok, ó, desculpe, não vai ter som de fundo, tá? Vocês que estão me ouvindo, agora vocês estão me ouvindo mesmo. Se vocês não estavam me ouvindo, agora vocês estão me ouvindo mesmo. Não esqueçam que vocês estão não apenas aqui no TikTok e no Instagram, mas também estamos na Twitch e no Instagram, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Castor FM. Muito bem, voltamos aí à programação normal. Falar sobre esportes. Nós temos o Brasil na Libertadores e na Sul-Americana também. O Brasil está na final da Libertadores, a 100%, os dois times. É uma final brasileira em Lima, no Peru. Olha só que loucura. Palmeiras e Flamengo vão disputar a Libertadores. Eu acredito que os dois foram épicos nas suas classificações, né? O Flamengo foi buscar o seu resultado na Argentina, resistindo à hinchada do Racing e a Avellaneda no empate sem gols, inclusive boa parte do segundo tempo com um jogador a menos. Grande destaque para o goleiro, né, Rossi, que é argentino e vai à final para buscar o seu 4º caneco. Mesma coisa o Palmeiras, também vai buscar um 4º caneco. Mas olha só que interessante, o Palmeiras reverteu com juros e correção monetária uma desvantagem enorme que havia sofrido lá no Equador. Havia perdido o jogo de ida por 3-0 e venceu o jogo de volta por 4-0 e estão classificados. O Atlético Mineiro também se classificou com uma goleada, foi 3-0, se eu não me engano, e também vai disputar aí um título. Se acontecer do Atlético Mineiro ser campeão da Sul-Americana esse ano, o ano de 2026 contará com 9 brasileiros na Libertadores. Então, praticamente, todo mundo da Série A vai estar acho que é 9 mais 5, eu nem sei como é que tá esse negócio aqui. O Flamengo fez 1-0 no Sport, né? Por enquanto é líder provisório, né? O Palmeiras ainda vai jogar amanhã. E ocorrendo dessa forma, são 3, 6, 9 com mais 6 dá 15. Então é assim, ficaria quase todo mundo teriam direito a uma vaguinha. Essas 3 vagas extras que iriam surgir na SG9 iam fazer com que do primeiro ao 7º vão direto para a Libertadores, mais 2 para pré, né? E mais 6 iriam para Sul-Americana, e é 15
times, né? E ficaria só o 16º, primeiro escapado da zona de rebaixamento, sem participar de nenhuma competição internacional, e os demais rebaixados. Ou seja, é um cenário dos deuses, né? Para o campeonato, né? E, gente, vai ser algo surreal, né? Ainda fora a Copa do Brasil, né? Fora a Copa do Brasil, né? Porque a Copa do Brasil tem Corinthians, Fluminense. Os 4 times são de Série A, né? Acho que é Corinthians, Fluminense, Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro está lá no topo da tabela. O Vasco está muito bem no campeonato. O Corinthians também está meio que correndo por fora, né? Então vai ser uma beleza, né? Vai ser maravilhoso aí o campeonato, a Copa do Brasil também, porque isso já torna o processo ainda mais divertido ainda, tá? Rapaz. Então, haja vaga, hein? Haja vaga aí na Libertadores aí, tá? Sensacional. Bem, tirando isso, né, desses últimos 2 finais de semana, a gente viu Brasil perder pro Japão, né? Eliminatório. Brasil, seleção feminina do Brasil, tá bonito, gente. Tá um orgulho que eu falo. Tá um orgulho, tá uma coisa assim sensacional, né? Algo sensacional que está acontecendo, porque, gente, é uma coisa assim impressionante, né? Impressionante mesmo, né? A seleção feminina do Brasil, né? Tá indo muito bem aí nos amistosos, né? Ganhou da Inglaterra por 2-1, inclusive com um jogador a menos, e ganhou da Itália por 1-0. Muito bem, tá muito bem mesmo. Só não tá melhor que o Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem 8 vitórias, tá 100% no campeonato alemão, né? A 100%. Eles estão imparáveis. Será que eles serão o grande time da próxima temporada europeia? A saber, né? A saber. Bem, seguindo. Seguindo aqui a canção, são 10 horas e 16 minutos, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM. A Castor FM, programa de rádio ou não, feito por mim mesmo, André Arruda. Apresentação de mim mesmo, roteiro de mim mesmo, tudo por mim mesmo. E vamos falar das notícias. 3 semanas e muita coisa aconteceu. Até uma coisa escabrosa. Esse meu computador tá uma merda. Dia 28 de... Mas assim, é tanta coisa que aconteceu que realmente a gente não poderia falar de outra coisa senão o que aconteceu na terça-feira, dia 28. Houve uma mega operação da polícia no Rio de Janeiro que resultou em mais de 120 pessoas mortas. E eu acho engraçado, muito engraçado, né?
como as coisas acontecem, depois de uma grande operação bem sucedida da Polícia Federal, que chegou na cobertura do crime organizado, desmantelando, desarticulando conexões financeiras de facções criminosas. E, gente, é uma coisa assim que eu falo assim, não é possível uma coisa. Parece que parece algo orquestrado, combinado mesmo, para mostrar serviço e ao mesmo tempo esconder alguma coisa, porque vou falar que ali é a sede, é a matriz, né, de uma facção criminosa, que pessoas do Brasil inteiro, inclusive vítimas, eram de pessoas de lideranças regionais de conexão, né? E acabou sendo, por assim dizer, algo muito, mas muito lamentável o que está acontecendo, o que aconteceu. O nosso Brasil, parece que a repressão ela só ocorre nas periferias do nosso país. Essa é a grande constatação que a gente tem em relação a essa operação. E eu acho engraçado que existe não é policial, existe um grupo de governadores que acredita que reprimir o crime organizado é descer o cacete na periferia. Vamos ser sinceros, essas ações, por mais que tenham tido um impacto midiático que isso gerou, eles não acertaram, não atingiram nem uma pequena parte de todo esse sistema que está ocorrendo, que faz fluir o crime organizado. Existe um ponto que é muito importante que a gente fala, é assim: siga o dinheiro, siga o rastro financeiro. Quando segue o rastro financeiro, você consegue desarticular. Quem assistiu o seriado lá aquela série, né, do Pablo Escobar, ele mostra muito claro, 22 e 22 façam suas apostas. Mostra muito claramente como essa conexão ocorre. Eles não conseguem fazer as coisas se não tiver como fazer twisting. A lavagem de dinheiro existe justamente por causa disso. Porque quando você descobre o rastro do dinheiro, você acaba descobrindo toda a criminalidade que existe. Você acha que a criminalidade ela existe por quê? Por pura maldade? É muita ingenuidade a gente pensar numa coisa dessa. A criminalidade existe porque existe um ganho financeiro em cima disso. Pessoas
fazem golpe para ganhar dinheiro. Pessoas traficam entorpecentes para ganhar dinheiro. Pessoas roubam cargas, roubam banco, roubam pessoas, porque o produto desses roubos, desses furtos, vai gerar dinheiro. E aí é que está o ponto. Quando você desarticula financeiramente esses esquemas, você acaba estrangulando todo o processo criminoso. Quando você tem roubo de cargas, você tem que entender para onde que está indo essa carga roubada. Quando você vê roubo de carro para virar peça, a gente tem que ir nas autopeças, que estão cobrando barato. Quando você vê pessoas com crime organizado fazendo o que estão fazendo, nós estamos gerando aqui um problema muito sério, que é fazer com que essa situação, né, das pessoas chegue a essa condição, tá? Então, tudo em cima de dinheiro. E aí eu acho engraçado sobre isso, é que sempre todas as ações que se fazem dentro desse mundo, desse universo capitalista, são ações muito mais paliativas do que ir cortar o mal pela raiz. E por quê? Porque tem gente dentro desse esquema chamado capitalismo que está ganhando com o crime organizado. Sim. E você vê que teve fundos de investimento que foram engordados com dinheiro ilícito de facções criminosas. É esse tipo de situação que mostra claramente o porquê que a gente precisa fazer com que as coisas mudem de figura. Não tem como você, na sua condição que você vive, achar justo que 120 pessoas, por mais criminosas que elas sejam mortas, e os líderes do campo dessas facções conseguirem escapar ilesos. E eu achei engraçado que estava um monte de gente assim com roupa camuflada, parece que já tinha ciência de que haveria um confronto. Parecia que já tinha a informação de que essa operação, provavelmente já haviam lideranças dentro dessa facção que já tinham conhecimento dessa operação de antemão. Então, gente, e o pior, né, é você ver essa situação toda e fazer uso político, atacar o governo, sendo que eles sempre se oporam a um projeto de lei de integração da segurança pública, porque eles perderiam o poder de barganha que eles têm de tocar o terror na periferia, porque essa é a realidade. Eles nunca vão chegar em condomínios de alto padrão com pessoas brancas, alvas e ricas que estão envolvidas até o pescoço nesses esquemas de tráfico internacional de drogas, porque são esquemas extremamente lucrativos, e prenderem essas pessoas, tirarem
o dinheiro, expropriarem essas pessoas, tomar deles todo o patrimônio que eles conquistaram através do crime. Enquanto milhares e milhares de pessoas acabam se viciando em jogos de bets, em entorpecentes, e até pessoas que acabam se vitimando, como foi o caso dessas pessoas contaminadas com metanol. Todas elas são vítimas de um esquema que sempre foi movido a dinheiro. Quando se aperta a situação, fica muito claro que a ideia é defender esse sistema sujo, e que esse ruído chamado crime organizado, que o crime organizado dentro do capitalismo é um ruído. Ele não é algo, digamos assim, fora do capital. Ele é parte disso. Ele é um efeito indesejado do sistema capitalista. E aí você vê esses 7 governadores, Distrito Federal, Goiás, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, unidos politicamente para atacar o governo em relação à segurança pública, sendo que eles sempre se opuseram a uma unificação de um sistema de segurança. Foram os últimos, para você ter uma ideia, foram esses estados, eles se opuseram inclusive inclusive até o governo de São Paulo, um governo que sempre se opôs ao sistema de identificação civil unificado, e já estava em pensamento, em ideia há muito tempo, porque tinha gente que fazia crime num lugar e se mudava de estado, emitia um outro documento e vida nova. Demorava décadas, meses, anos para ser encontrado. Então, gente, se a gente for parar para pensar muito bem em relação a tudo isso, a gente vai acabar tendo a seguinte certeza: tudo isso é parte desse sistema do capital. E eles sabem disso. Eles sabem que é necessário manter esse sistema sujo operando, só que por baixo. E é esse tipo de coisa que a gente vai ter que mostrar para todo mundo. Que esse tipo de defesa escamoteada, porque é uma defesa escamoteada, desses, é algo que mostra o quão sujo e corrompido é o sistema que nós estamos vivendo. Então esses governadores deveriam ter a hombridade e a humildade de dizer, de pedir desculpas e de aderir a um sistema amplo e nacional. Porque o crime organizado, essas principais 2 ou 3 facções, já estão nacionalizadas, já estão operando no Brasil inteiro. E é temeroso isso. Mas tem que lutar contra isso. Mas lutar contra isso não com esse apartheid, com essa... Como é que eu posso dizer? Com esse apartheid, com esse genocídio contra pretos, pobres e periféricos. Porque isso só agrada à burguesia, que é sedenta por sangue pobre, sangue de gente humilde,
Eles são sedentos por isso. E aí a gente fica pensando aqui com os nossos botões. Como esse povo tem que ter a devida noção e o respeito por esse país. Porque eles continuam, mesmo com um país independente de Portugal, independente de tudo isso, continuam explorando o nosso país. E das piores formas possíveis. Vamos ter que lutar contra isso. Bem, gente, são 10 horas 33 minutos, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM e a gente precisa ter essa noção de que nós precisamos transformar esse país, esse mundo, tudo. Nem vou falar desse cessar-fogo entre o que ocorreu em Gaza, porque, gente, é uma coisa assim que eu falo, mano. A gente precisa ter um entendimento, né? De que paz não é paz não é uma coisa que a gente compra e vende. Paz é algo que a gente acorda, que a gente busca uma condição para que as pessoas entrem num acordo e celebrem a paz. Paz é concordância, não é imposição. E esse tipo de coisa que a gente vê, né? Não só essa coisa do Donald Trump dizer que vai voltar a fazer teste nuclear, é fazer crise para poder buscar algum tipo de facilidade. Mas, gente, eles estão disputando um mundo que está sendo destruído paulatinamente. A gente não sabe para onde. A gente não sabe para onde. Esperamos que as coisas se resolvam da melhor maneira. Mas, do jeito que a coisa está, vamos ser sinceros, só nos resta a fé. Muito bem, são 11 horas e 37 minutos. Eu já fiz o anúncio, né, de que esse episódio, o 16, essa primeira temporada vai até 20, então é 16 mais 3, quer dizer, 16, 17, 18, 19, 20, mais 4, é 20. 16 mais 4. E aí, não esqueça que amanhã também tem episódio, né, de domingo à noite. Esse episódio, eu lembrei que amanhã é dia 2 de novembro, é dia de finados, né? E dia de finados é o dia em que as pessoas vão fazer uma homenagem aos seus entes queridos que já se foram, né? Então a gente falar um pouquinho sobre saudade, falar um pouquinho sobre legado, né, que as pessoas têm. É uma maneira, inclusive, de tornar porque para pessoas que perderam um ente querido,
Geralmente é muito triste, é muito doloroso perder uma pessoa querida, né? E a gente tem que ter essa noção, né? Esse entendimento, né? De que é um dia que tem uma reflexão com uma carga emotiva maior, né? Então, amanhã nós vamos ter aí o domingo à noite, né? Esse episódio é gravado, né? Por mim, eu faço o roteiro e tudo mais. Eu ainda não fiz, mas eu vou fazer e eu vou gravar esse episódio, tá, gente? E assim, gente, é muito bom a gente ter essa condição, essa noção, né? De fazer com que a gente tenha essas final de semana, domingo, domingo mais tranquilo, para a gente energizar, carregar aí as energias para o final de semana. Então aproveite bastante, porque fim de semana, sabe como é que é, né? A gente fala 2 dias, né? Eu gostaria muito que fosse 4x3, tá? As pessoas trabalhassem 4 dias por semana em vez de 5 ou 6. Fim da escala 6 por exemplo, pelo amor de Deus. Mas as empresas não vão parar de operar? Não, elas vão continuar trabalhando, tá? A gente precisa parar com essa coisa ridícula de achar de que a empresa tem que ter lucro a qualquer custo. Tá? Qualquer custo, tipo, reduzir todo custo, desculpa. Reduzir o custo a todo custo, inclusive custos humanos. Mas é uma coisa tão tosca isso, porque as pessoas precisam ter renda para ter as suas coisas, né? Então, acho que o mais correto a se fazer é ter aí as pessoas, né, terem essas possibilidades, né? Oi, amor. Terem as possibilidades de fazerem, né, as coisas das suas vidas da melhor forma possível, da melhor forma aceitável, né? A gente precisa ter essa noção. Tá difícil mesmo, viu? Tá difícil mesmo. A gente precisa ter essa redução aí. A gente precisa manter massa de trabalho. Boa noite. Porque é isso que vai fazer com que as coisas funcionem, tá? Então, gente, vamos aproveitar aí esse final de semana. Eu gostaria realmente que o final de semana fosse mais longo, fosse maior, e coisa, né? Então é isso, gente. Vamos lá. Muito bem, gente, são 10 horas e 41 minutos, o horário daqui mesmo. Eu aproveitei o final de semana passado e antepassado e retrasado para fazer uma viagem. Fui voltar a São Paulo, a cidade onde eu nasci e cresci. Está cada vez mais cinzenta, viu? Uma coisa de louco. Mas tem coisa boa aí, né? Coisa boa. Coisas boas aí que eu tô vendo aqui, gente. Olha lá, vai ter em São Paulo, dia 21 de dezembro, Nando Reis, com os Garotinhos Céu, vai ter uma homenagem a Cássia Eller, um luau, MTV Tour, no Rio de São Paulo. Ó, que legal. Bianca Della Fance reuniu várias gerações de drags para homenagear Whitney Houston. Que maravilha. Bianca Della Fance é sensacional. Tem o blog dela, da Bianca Della Fance, que ela conta as histórias assim. Eu gosto, tem dois podcasts que eu acho legal, né?
que tem essa questão de como é que eu posso dizer, de contação de história. Esse é bem LGBT, que é o da Bianca Della Fancy, que é Quanto Vale Essa História. Quarta-feira tem também um episódio mais caliente, que é só para assinantes, tá? Eu não assino, ainda não tive essa curiosidade, mas do jeito que a Bianca conta, essa drag queen bastante famosa aí do Brasil, eu acho muito provável que deve ser histórias maravilhosas e divertidíssimas, né? Que nem uma esqueci o nome. Tem uma outro bichinho aqui que eu conheço. Espera aí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Nossa Senhora. Nossa, tem muita coisa aqui. Outro. Nossa, eu não lembro aqui. Tem aqui um negócio, acho que saiu. Há um outro podcast aqui que eu conheço, que eu peguei aqui, que é muito legal também, né? Nossa, acho que eu fiquei tanto tempo sem... Eu acho que eu acabei sendo chutado. O outro. Eu acho que deve ter sido chutado aí do grupo. Mas tinha aí um podcast. Não, já sei. Não Viabilize. Nossa, perdido na noite total. Que também conta histórias, contação de histórias, não é? Muito bom, né? Eu gosto muito desses podcasts, são muito interessantes. Vamos falar um pouquinho também da Traeme. A Traeme está sensacional. Tem também a minha grande pessoa amiga, Avante, está cada vez mais indo muito longe aí na discotecagem, né? Na noite paulista, né? Tá indo muito bem. E... tá indo muito bem aí também, né? Cara, eu vi um vídeo aqui recente na internet. Fizeram a parada do Halloween. Se eu não me engano, amanhã vai ter a parada zumbi lá em São Paulo, a Zumbi Walk, né? E ontem teve a festa de Halloween, o dia do Halloween, o dia das bruxas lá nos Estados Unidos. Fizeram a parada lá em Nova York, fizeram a parada à noite do dia das bruxas e fizeram o seguinte, uma multidão fez um flash mob dançando a música Thriller do Michael Jackson. Nossa, que maravilha, gente. Que maravilha, né? É uma coisa assim que é espetacular, né? Tem eu também tenho uma pessoa que vira e mexe tá se apresentando, né? Eu gosto muito do Alexander Fênix, um grande amigo meu, a gente foi parceiro de palco por muitos anos, e ele voltou aos palcos, né? Com a estreia no teatro, voltou ao teatro aí, muito bem, lá em Diadema, coisa e tal.
Tem aqui coisa de DJ, coisa e tal, né? Ah, deixa eu falar aqui do Dornelles, gente. O Dornelles, ele fez, sabe aquela música Homem com H, do Ney Matogrosso? Ele fez uma versão funk, se apresentou, foi um sucesso tão estrondoso que até o Ney Matogrosso compartilhou. É sensacional, cara. Ele é muito, muito performático, merece mesmo estar espaço que está, né? Tem aqui a Baticu também, nossa, sensacional também. O que mais? Tem gente lançando EP, viu? Futuramente aí, a Blake vai lançar EP. O que mais? O que mais que... Nossa, 1 milhão de views. Não merece mesmo. Esse mês é o mês da consciência negra. Vai ter muita coisa sobre consciência negra, tá? E a gente tem que prestigiar bastante, tá? Eu acho muito bom mesmo a gente prestigiar as coisas da cultura negra, né? Eu que sou do candomblé, então eu tenho essa raiz negra, né? Na minha crença, na minha fé, e eu sei que me abriu portas, né? Eu melhorei, tive uma relação muito melhor com a minha espiritualidade desde que eu entrei pro candomblé e para as coisas de matriz africana. Então isso me deu muita coisa assim para mim. O grande produtor de vídeos, o Zé Júnior, lançou um comercial há pouco tempo não do Burger King, esqueci o nome do bichinho. Do KFC. Muito bom. O que mais? O que mais que a gente tem aqui? Esse mês é o mês também daquele... tem o Global Citizen, tá tendo hoje, né? Vai passar na televisão daqui a pouco. Muito bom, né? Muito bom mesmo, tá? A ocasião aí do mês da COP30, que vai ser daqui a 15 dias, acho que daqui a 2 semanas, 10 dias, né? Em Manaus, não, Manaus, minto, olha só que vergonha, em Belém do Pará. Muito bom. O que mais? O que mais aqui? Eu falei do grande amigo meu. Eu fui na Barroca Zona Sul. Semana passada, domingo passado, eu fui na Barroca da Zona Sul. Conferi o ensaio. O enredo desse ano é em homenagem ao Xum, gente. Só o ouro. Muita axé de Oxum pro pessoal aí da Barroca, né? Eu acho que é isso. O Kaique já se apresentou. O que mais? Aqui. Deixa eu falar aqui. Sobre a Traeme, minha grande amiga, pela primeira vez, o clipe dela vai aparecer num canal de televisão fechada. Agora, eu não sei quando que isso aconteceu. Foi ontem, às 23 horas, na Music Box Brasil. Muita felicidade aí para ela. Na verdade, eu tô torcendo muito para que
torcendo muito para que ela vá muito longe aí na sua carreira. Vai aparecer na Globo, eu torço para que seja. O ano que vem aí, ela está na Rede Globo de televisão, se apresentando, ou na Multishow, sei lá, não importa. Eu torço pelo sucesso dela, torço pelo sucesso de um monte de gente. Nossa, eu vi uma música de um artista chamado Felipe Aretz. Uma música chamada Fica Com Ele. É uma música legal, um rockzinho, bem legal. Ele lembra muito o rock dos anos 80, aquele rock bem escrachado dos anos 80. Vale a pena ouvir, tá? O que mais? O que aconteceu aqui? O seu Murilo? Não, o Murilo ele já lançou faz tempo. E eu acho que é isso, gente. O Heleno. O Heleno lançou, ele foi campeão do Canta Comigo, né? Tem um álbum chamado Universal Fraturado, que ele está se apresentando, fazendo homenagem também a quem mesmo? Fazendo uma homenagem ao Ney Mato Grosso, né? E tem esse álbum aí que ele lançou, chamado Universal Fraturado, que é ele, a banda dele, Heleno e os Universais. Já está disponível nas plataformas, ouçam esse menino, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso no sentido de, tanto como figura humana, como também como artista. É um artista muito bom, gente. Muito bom mesmo, tá? Então, assim, foi muita gente aqui. Estou muito feliz aí de ver aí o pessoal, né? Indo muito bem. E assim, gente, vocês aí que tem aí suas coisas de artista aí, dá um toque aí para mim. Dá um toque aí para mim que eu tô divulgando, tá? Eu tenho um grande amigo meu, o Iago Reis. Ele tá fazendo os trabalhos dele, tá lá no SoundCloud dele, tá? SoundCloud dele. Umas músicas aí que ele tá gravando, né? Tem um equipamento dele, muito mais prático, né? As coisas dele. Eu acho que tenham amigos que sejam artistas e divulguem, tá? Vamos divulgar os amigos. Acho que faz muito bem a gente ter essa divulgação aí dos amigos. Não estava vendo aqui uma coisa aqui, mas era sobre 25 anos da música que eu considero do eletrônico a música mais espetacular da história da música eletrônica, que é a música de Daft Punk, né? É uma música chamada One More Time, né? Foi lançada em 30 de novembro de 2000 como single e depois foi para o álbum chamado Discovery em 12 de março de 2001. Tornou-se uma das músicas mais ouvidas da história da dance music.
Gente, é muito bom mesmo, tá? Muito bem, são 10h58, está quase no final. Na verdade, pelo fato de eu ficar quase 3 semanas fora, eu fico pensando aqui com os meus botões, como que a gente pode ir longe nos nossos conceitos, nos nossos objetivos de vida. E eu falo que cada passo adiante é uma vitória, mesmo que esse passo só te faça avançar 1 milímetro, ou que não te deixe recuar 1 milímetro. Tem gente que acha que grandes pessoas são feitas de grandes feitos. Não é. Existem pessoas que passaram a vida inteira de retidão e, pela retidão que elas fazem, elas conseguem fazer com que a vida delas, o mundo delas, as coisas delas acabem gerando para filhos, netos, bisnetos, tataranetos, um exemplo de vida que possam levar a grandes feitos. E aí isso se multiplica. Às vezes um pequeno feito notável que as pessoas percebem de você possa gerar uma semente que possam fazer com que outras pessoas façam coisas maiores, melhores, e gerem um ciclo virtuoso que faz com que você mude o mundo. E talvez seja isso que possa fazer com que você entenda de uma vez por todas que o mundo possa ser diferente, não com coisas enormes, mas com coisas pequenas. Muito bem, gente, são 11 horas, 1 minuto, horário daqui mesmo. Bem, gente, vamos encerrar os nossos trabalhos de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram e acompanharam. Esse programa estará no Castor e seus escapes. Eu vou ter que trabalho danado para fazer esse bichinho funcionar. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte: um beijo no coração de vocês. Cuidem-se e até semana que vem com o antepenúltimo episódio da primeira temporada de Castor FM. Um beijo!